né? Tava sem computador esses dias, mas agora eu tô de volta. Vou estar mais ativo aí no Instagram, né? E voltando aqui, um amigo meu me sugeriu esse tema, né? Equipamentos recomendados para iniciantes na produção musical, né? Por onde a gente vai começar, né? Antes de você mesmo estar pensando assim, né? O que é que eu boto no meu estúdio? Eu boto acústica, eu boto monitor, boto o sintetizador, boto o controlador a MIDI, né? Você precisa ter um computador, né? Sem o computador você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir produzir, né? Então, com um bom computador é de grande importância na produção musical, né? É, eu recomendo você ter uma memória de 8 GB. Se você não tiver dinheiro, agora você compra 4, depois você compra mais 4. Né? O processador de Core i5 ou superior, com 2.8 GHz, né? E com 4 ou mais núcleos. Também procure comprar processadores de gerações mais atuais, né? No caso, a gente está na oitava, a gente está na nona geração, aliás. Então, pegando assim de oitava, nona geração, já está de bom tamanho, né? Na parte de armazenamento, recomendo que você tenha um HD de pelo menos 500 GB, pelo menos, né? Se possível, você tiver condições aí de comprar um SSD, compra um SSD e compra um HD, né? Você vai estar usando o seu SSD para estar instalando as coisas que você vai estar utilizando ali na produção, né? Os seus softwares, seus plugins, seus VSTs, e o HD você vai estar usando para armazenar os seus projetos, seus samples e outras coisas aí que você quiser armazenar, né? E uma grande dúvida também é que se eu compro fone, se eu compro um monitor, né? Eu que estou produzindo agora, o que é que eu faço? Bom, obviamente que você comprar monitores vai ser muito melhor do que você comprar fones se você tiver condições para isso, né? Aqui tem algumas das vantagens e as desvantagens, né, de usar fone e de usar monitor. Né, as vantagens de usar os monitores é que você tem uma resposta mais fiel em relação ao headphone, caso você tenha um bom tratamento acústico, né? Se o seu tratamento acústico não for lá essas coisas, então se você não tiver, é possível que ele perca desempenho em comparação com o fone, né? Dá para você ter uma melhor noção do campo estéreo com os monitores. Também você cansa menos a sua audição. A desvantagem é que, como eu já disse aí, você precisa ter um bom tratamento acústico, né? Para ter um bom desempenho, o tratamento acústico é caro, né? E também você não pode trabalhar a qualquer hora que você quiser. Imagina lá, você está no seu prédio aí, né? Você está na sua casa e daí você quer produzir 3 horas da manhã. Não dá. Seu vizinho vai chegar aí, vai bater na porta, vai chamar a polícia, né? Enfim. As vantagens de usar fone é que você pode ter mais precisão e pequenos detalhes de mixagem, não depende da acústica e você tem a liberdade para trabalhar em qualquer horário, né? As desvantagens é que a audição cansa muito rápido e bagunça o cabelo, né? Eu sofro muito com isso, aí meu cabelo tem um tufo no meio que eu não consigo arrumar de jeito nenhum, mas faz parte, né? Então, falando aqui de monitores, né, alguns modelos de entrada são o KRK Rocket 6, o JBL 306P MK2 e os Yamaha HS5, né? Aposto que você aí que está começando a produzir, provavelmente você já ouviu falar desse cara aqui, ó, do Rocket 6, né, ou então do Rocket 5, né? Eles são monitores bem populares assim, e eles têm um woofer de 6 polegadas, né, o que permite que ele faça uma boa leitura dos graves. A leitura de frequência dele vai de 38 Hz a 35 kHz, a potência de 73 watts, o preço médio é de R$ 2.300. Né? A desvantagem dos Rockets, que eu vejo assim, é porque tem muito grave, tem muito subgrave. Isso aí na hora de mixar acaba te atrapalhando, né? Você pensa, pô, tem muito grave, vou tirar aqui, mas na real, né, tava tipo, ok. E daí você acaba perdendo, você acaba comprometendo a sua música, né, por causa de um equipamento que te dá uma resposta não tão fiel assim, né? Já o JBL 306, ele também tem um woofer de 6 polegadas, que é bom para fazer a leitura de graves. A resposta de frequência dele vai de 47 Hz a 20 kHz,
potência 112 watts e preço médio R$ 2.500, né? Os JBL, eles têm um grave bem pouco atenuado, né? Bem pouco, tem um pouquinho de boost, aliás, né? Ele tem um pouco de boost também nos médios, mas nada que vá atrapalhar no desempenho, né? No geral, eles são bem flats, mas tem um pouquinho de boost aqui e ali, né? E o que faz o JBL se destacar é o campo estéreo dele, a leitura de estéreo, né? Paneamento é absurda. Já os Yamaha aqui, HS5, que são os monitores que eu tenho, ele tem um woofer de 5 polegadas. A resposta de frequência dele vai de 54 Hz a 30 kHz, a potência é de 70 watts e o preço médio é de R$ 2.300, né? Já os Yamaha, eles são os mais flats nesses três aí, porém, como a resposta de frequência dele é a partir de 54 Hz, né? Então fica muito difícil para você trabalhar com subgrave, né? Algo que ele não reproduz, então você não vai ouvir, né? Os graves dele também não são tão bem definidos assim, mas no geral ele é bem flat, né? Só os agudos dele que tem são um pouco altos, mas tirando isso, ele é o mais flat aqui dos três, né? Qual seria a minha opinião em relação aos monitores? Eu ficaria com os JBL, né? Eles têm uma resposta de frequência muito boa, né? Não chega a ser os 38 Hz do Rocket 6, mas 47 Hz já é um bom começo aí da leitura de frequências, né? Então, ele é um modelo flat, que você consegue ouvir bem os graves, e o estéreo dele é o que vai diferenciar ele aqui dos outros dois monitores. Por isso que eu opto pelo JBL. Né? Já falando dos fones, tem aqui o ATH da Audio-Técnica M40X, o AKG K182 e o Sennheiser HD 280 Pro, né? Aí vocês podem ler as características de cada um, né? E tem algumas coisas aí que provavelmente você não sabe, né, para que serve, tipo a impedância, sensibilidade, potência máxima de entrada, né? O que é isso? Bom, a impedância basicamente, né, quanto menos, melhor, digamos assim, né? Porque você vai estar precisando de menos energia para chegar na sua sensibilidade máxima ali, no caso do primeiro fone de 98 Hz, né? Mas para que serve essa potência máxima de entrada? Né? É o volume máximo que ele vai estar conseguindo chegar, né? A sensibilidade ali é de 98 dB, mas passando disso ele pode chegar no volume mais alto, pode, né? No caso se você for colocar numa placa de áudio, numa CDJ, você consegue ouvir mais alto. Porém, passando desse nível aí de sensibilidade, ele vai estar distorcendo o som, né? E aí embaixo tem o preço médio de cada um deles. Pelo que eu pesquisei na internet, o M40X ele tem graves bem definidos, isso é verdade, eu já ouvi. Não é nada exagerado, né? Os AKG eles são bem flats e os Sennheiser também eles são bem flats, né? A diferença acho que seria mais na questão de conforto, né, de cada um deles. O ATH ele acaba perdendo conforto porque ele faz muita pressão nos ouvidos, né, nas orelhas, então depois de um certo tempo fica doendo a orelha, né? Já o AKG eu vi que ele é mais confortável assim, e o Sennheiser também, né? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre ele, dá uma pesquisada aí, aqui é só para você ter mais uma noção, né, de quais modelos que eu estaria recomendando para você estar iniciando aí na sua carreira de produtor musical, né? E algo muito importante também é você ter uma interface de áudio, né? Quando se trata de música, né, de tratamento de áudio e qualidade profissional, é de extrema importância a interface de áudio, né? Porque a placa de áudio que já vem com o computador, ela não presta para isso, né? Para você ouvir música, para você ficar no Skype com seus amigos, beleza, mas para você tratar de um áudio de maneira profissional, não rola, né? Então, para que é que vai estar servindo a placa de áudio? Ela vai estar fazendo a leitura em melhor qualidade do seu sinal de áudio,
né? Ela vai estar pegando aquele sinal analógico e transformando em digital, e vai estar pegando o sinal digital e transformando em analógico, né? Ela também ajuda em otimizar o trabalho do computador, né? Não quer dizer que ela vai reduzir o uso do computador na hora que você está usando seu software de produção em 1000%, né? Porque não vai, é bem pouco que ela faz, né? Algumas placas têm o Phantom Power, que é aquele botãozinho que tem 48V, né? Que é mais recomendado para microfones condensadores. Tem pré-amplificadores, né? Para você poder estar aumentando um pouquinho ali o sinal de áudio além da sua capacidade normal, digamos assim. Ela fornece conectores para entrada de microfones, instrumentos e também saídas para monitores de áudio e fones de ouvido, né? E daí também tem algumas coisinhas que talvez você não saiba o que é, né? Tipo bit depth e sample rate, que é algo que você vai ver bastante assim nas placas de áudio, né? O bit depth, ele é assim, ele corresponde a uma taxa de decibéis através do número de bits dele, né? Então, um bit ele corresponde a 6 decibéis, né? Então, se eu estou trabalhando com áudio em 16 decibéis, quer dizer que eu tenho 96 decibéis, ou em 16 bits, aliás, quer dizer que eu tenho 96 decibéis de profundidade para estar trabalhando na minha música, né? Ou seja, minha música vai de menos 96 dB até 0 dB, né? No caso, se eu estou trabalhando em 24 bits, vai ser de 144, menos 144 bits até decibéis, desculpa, menos 144 dB até 0 dB, né? Então, muda bastante quando você faz a variação aí da taxa de bits, né? E o sample rate, o que é isso, né? Tipo, imagina aí na sua televisão, né? Você sabe que na sua televisão tem vários quadradinhos e cada quadradinho vai estar sendo responsável por uma determinada cor, né? Então, você imagina aí que quantos quadradinhos, melhor vai ser a reprodução da imagem, né? Imagina você estar assistindo aí a sua novela e a sua televisão só tem dois quadrados de cor. Então, você vai ver, sei lá, uma placa vermelha de um lado e uma placa verde do outro. Então, vai ser horrível, né? Diferente de você ter 50 mil quadradinhos ali, cada um reproduzindo a cor, né? Você vai ter bem mais definição ali na sua imagem. E o sample rate funciona mais ou menos dessa forma, porém com áudio, né? Aqui são algumas interfaces de áudio, né? Eu trouxe umas bem populares assim de exemplo. Aí embaixo tem as características de cada uma delas, né? Se vocês olhando assim, vão pensar, pô, todas são iguais, né? Todas têm a mesma quantidade de entrada, de saída, a taxa de conversão, o número de preamps, né? Então, por que que eu iria estar escolhendo a mais cara aqui, né? Por exemplo, né? A Focusrite Scarlett 2.2, essa daqui é a vermelhinha. Ela é uma placa bem conhecida, né? E de longe ela é a melhor, né? Todos os produtores falam, grandes produtores também me recomendaram comprar ela. É a placa que eu tenho, né? Não sei dizer em termos técnicos qual é a diferença entre essa daqui, a Scarlett, a M-Audio e a Audiobox, mas eu vou tentar dar um exemplo aqui que vai dar uma clareada na cabeça de vocês, né? Imagina que você está lá no shopping, está na praça de alimentação, e daí você está com fome, né? Você quer comer alguma coisa. E você olha para um lado, tem o McDonald's, que tem um sanduíche de R$ 20, mas vizinho a ele tem o Bob's, que tem um sanduíche de R$ 18. E ali do outro lado tem o Girafas, que tem um sanduíche de R$ 15, né? Qual é que você estaria escolhendo? É basicamente mais ou menos desse jeito, né? Os três são sanduíches, os três têm a mesma quantidade de comida, porém você vai estar escolhendo aquele lá porque você sabe que ele é mais gostoso, né? Ou no caso, porque você está sem dinheiro e é o que dá para você comer no momento, né? Porém, quando se trata de equipamentos de áudio, eu recomendo que se você está em dúvida assim, eu quero pegar essa aqui porque é mais baratinha, mas próximo mês, se eu esperar um pouquinho, eu vou ter como comprar essa aqui, a vermelha. Então, guarda esse dinheirinho aí, pega um pouquinho mais caro porque vale a pena, né? É questão de qualidade. E aqui trouxe alguns exemplos de controladoras e um launchpad também, né?
tem esses modelos de entrada aqui, tem a Akai Mini MK2, eu tenho essa daqui, ela é uma controladora muito boa. Nela tem 2/8, assim como a PCKey, também da Akai. Ela tem 8 knobs de modulação, ó, essas paradinhas aqui de girar, a Akai também, a APC também. Ela tem 8 pads aqui, que você pode estar colocando notas já pré-definidas, enfim, você pode estar mapeando aí diversos parâmetros para esses pads. A PCK25, ela tem 25 pads, né? Aqui na Mini MK2, você tem um arpeggiator e também você tem esse pitch aqui, mod wheel. Na real, é como, não é um mod wheel, né? É como se fosse um analógico aí de videogame, né? De controle de videogame, aquela rodinha. Para os lados, ele vai estar mudando o pitch, para cima e para baixo ele vai estar modulando o que você mapear para ele, né? Então, se você quer produzir em estúdio, né, recomendo que você tenha essa daqui, porque ela é muito boa, ela é muito prática, né? Já a PCK25 ela é mais voltada para a tela de live do Ableton, né? Se você quer jogar samples ali enquanto você produz e você quer tocar no pianinho e girar botão ali, então eu recomendo que você esteja comprando essa daqui, né? Já se você quer fazer um live, né, quer fazer uma apresentação onde você vai estar tocando suas músicas pelo live, você vai estar soltando samples diferentes, eu recomendo você estar comprando essa Launchpad aqui, né? Tanto a Launchpad quanto essa PCK25 aqui, o forte delas é a tela de live do Ableton, né? Então, se você não tem afinidade com essa tela, né, então recomendo que você não compre nenhum desses dois equipamentos. Porém, se você está interessado em aprender ou se você já tem afinidade, pode ir que são ótimos modelos de entrada também para você estar começando a né? Então, o forte aqui dessas duas é que elas são feitas mais para a tela de live do Ableton, né? Principalmente essa Launchpad aqui, né? Se você não tem afinidade com a tela de live do Ableton, né? Então recomendo que você esteja optando por essa daqui, a não ser que você queira aprender a mexer na tela do live, que você já tem uma certa afinidade. Bom, mas e aí, Luiz? Eu compro logo isso aqui, né? Compro logo alguma controladora? Véi, eu digo que não, né? Primeiro eu optaria por ter um bom computador, uma boa interface de áudio e um bom par de monitores. Depois disso, eu já tenho uma boa referência, né? Eu consigo ter uma resposta fiel do que está sendo reproduzido ali na minha DAW. Eu penso em comprar alguma controladora porque vai facilitar no meu workflow, né? Vai estar facilitando na minha hora de produzir, vai ser mais prático. Porém, de nada vai adiantar a praticidade se a qualidade do seu som é ruim, né? Então, primeiro você procura pela qualidade, depois pela praticidade. Pelo menos essa é a minha opinião sobre o assunto, né? E o vídeo vai ficando por aqui, foi um pouco longo, mas é uma dúvida que eu quero tirar aí da galera que está começando para não fazer besteira, né? Assim como eu já vi diversos produtores fazendo besteira, né? Se você quiser me perguntar, Luiz, compro equipamentos mais baratos do que esse? Não. Eu estou indicando modelos de entrada, né? São aqueles que você vai começar. Qualquer um abaixo desses eu não recomendo, né? Essa é a minha opinião. Pode ter gente que tem uma opinião diferente, mas essa é a minha. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até uma próxima.